Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Cavalcante e estaremos agora conversando um pouco sobre a fisiologia do estômago. Vamos lá? Muito bem, fisiologia do estômago. Nesse nosso vídeo, de uma série de 3, nós iremos falar dos aspectos morfofisiológicos do estômago, levando em consideração as suas funções secretoras, motoras e hormonais, tão importantes no processo digestivo. Então, o que vamos estudar? Como falava, nessa série de 3 vídeos, os quais abordaremos a fisiologia do estômago, nós iremos estudar as funções desse órgão. Qual o papel do estômago, qual a relevância do estômago no estudo do trato digestório, do sistema digestório? Como o bolo alimentar chega até ele, o que ocorre a partir dessa chegada? Vamos falar da digestão química, da digestão física. Vamos falar também sobre os aspectos relacionados à motilidade gastroesofágica, movimentos de peristaltismo, segmentação, como ocorrem essas ondas rítmicas no estômago, no sentido de direcionar o bolo alimentar até a estrutura seguinte, no caso do duodeno, como ocorre a mistura do bolo alimentar ao chegar no estômago. Vamos falar também da secreção gástrica, da regulação das secreções gástricas, como por exemplo, vamos falar do ácido clorídrico, substância extremamente importante nesse contexto, produzida pelas células parietais que estão localizadas no corpo do estômago. Também estaremos abordando as situações relacionadas aos inibidores, as ações dos inibidores de bombas de próton e antieméticos. Muito bem, observemos aí a imagem do estômago com suas respectivas partes. Na porção superior, conseguimos visualizar a região do fundo do estômago, ou fundo gástrico. Imediatamente abaixo, a porção do corpo gástrico. E em seguida, a região do antro. Se levarmos em consideração a união das regiões do fundo e do corpo gástrico, região esta que secreta muco, pepsinogênio e HCl, como vocês estão vendo, nós estamos falando da região oxíntica. E essa região ela tem uma grande presença de glândulas oxínticas, localizadas exatamente nas superfícies internas dessas duas regiões, do corpo e do fundo, constituindo, portanto, cerca de 80% do estômago proximal. Essas glândulas oxínticas elas são compostas de células mucosas, ou seja, células do colo, que secretam principalmente muco, de células principais ou células pépticas, que secretam grandes quantidades de pepsinogênio, que é o precursor da pepsina, como iremos ver posteriormente, e lipase gástrica, além das células parietais ou oxínticas, que vão secretar o ácido clorídrico e o fator intrínseco, substância essa extremamente importante no contexto da absorção da vitamina B12. Em seguida, a gente consegue visualizar a região antropilórica, repleta de glândulas pilóricas, que estão localizadas exatamente nessa porção antral, correspondendo por cerca de 20% da área total do estômago. Interessante também observarmos aí a chegada do esôfago no estômago para que o bolo alimentar possa ter acesso à região do fundo do estômago, onde inicialmente terá a fase de armazenamento. Importante lembrarmos que o esôfago, enquanto estrutura presente no tubo digestório, uma estrutura imprescindível para a passagem do bolo alimentar ao estômago, como falávamos, ele vai promover movimentos peristálticos, sobretudo pela presença da musculatura lisa. Interessante também que nós observemos que lá na região final do estômago, em contato com a estrutura seguinte, que é o duodeno, a primeira porção do intestino delgado, nós temos o esfíncter pilórico, que irá regular a passagem do quimo do estômago para o duodeno. Da mesma forma que a chegada do bolo alimentar pelo esôfago, dando acesso ao estômago, nós temos na região do esfíncter esofágico inferior, temos uma estrutura chamada cárdia, que também irá controlar tanto a passagem desse bolo alimentar vindo do esôfago para o estômago, como também condições normais e impossibilitar o seu trajeto no sentido contrário. O funcionamento. Sabemos que o estômago ele apresenta as funções de armazenamento, normalmente presente na sua porção proximal,
e a função de mistura, que tem uma relação direta com a porção distal do órgão. Nesse sentido, quando o alimento ele vem do esôfago e chega à porção proximal do estômago, esse alimento ele deverá ser acolhido. Nesse sentido, entram em ação várias estruturas que pertencem ao sistema nervoso sensorial para articular o relaxamento dessa porção. Todavia, não há o aumento da pressão intergástrica. Em seguida, ocorrerá a fase de armazenamento, até que o alimento ele possa ser processado, como uma espécie de liquidificador. Em seguida, haverá a fase de mistura com as diversas secreções gástricas. Inclusive, falamos agora há pouco do HCl, que é uma substância imprescindível nesse contexto, sobretudo pela sua função bactericida. Todavia, para que ocorra a secreção do HCl, há necessidade de ação de estimuladores endógenos. E no caso do HCl, quem funciona com esse intuito são a acetilcolina, a gastrina e a histamina. E no que diz respeito à fase de esvaziamento, na verdade o processo de esvaziamento gástrico ele tem início com a chegada do alimento ao estômago. Ou seja, a distensão do órgão ela ativa os mecanorreceptores, conforme falamos, presentes tanto na mucosa quanto na musculatura gástrica, que, por mecanismo vagal não adrenérgico e não colinérgico, produz relaxamento da porção proximal do estômago. As contrações do estômago distal, ou seja, da porção distal, elas são controladas por sinais elétricos gerados no marcapasso situado na curvatura maior. A continuidade do processo ela vai depender, todavia, da atividade muscular que passa a receber influências neuronais e hormonais de quimiorreceptores que estão localizados no intestino delgado, que, sensíveis aos constituintes da refeição, eles vão passar a controlar a taxa de esvaziamento de acordo com a substância liberada. Funções motoras do estômago. Como vimos, quando o alimento chega à região do fundo do estômago vindo do esôfago, tem início a etapa chamada relaxamento receptivo. Nessa etapa, ocorre relaxamento do esfíncter esofágico inferior, ao mesmo tempo em que ocorre relaxamento da região do fundo do estômago. Ou seja, inicialmente ocorre uma onda peristáltica que percorre todo o esôfago durante o processo de deglutição e em seguida ocorre o relaxamento das camadas musculares tanto do fundo como do corpo do estômago. Aí, os receptores de estiramento, ou seja, os mecanorreceptores, eles irão produzir informações aferentes, ao tempo em que as fibras parasimpáticas elas vão inibir a contração. Com o relaxamento, o estômago irá acomodar o bolo alimentar sem que ocorra variações significativas da pressão intragástrica. Em seguida, ocorre a fase de armazenamento, em que terão início alguns círculos concêntricos, ou seja, formação de círculos concêntricos na porção oral, ao tempo em que ocorrerá a distensão vasovagal para a acomodação do bolo alimentar. Ainda no que diz respeito às funções motoras do estômago, temos agora a etapa de mistura, ou seja, ocorre a mistura do bolo alimentar com as secreções gástricas e forma assim o quimo, através de ondas peristálticas que se dão do corpo para o antro, como também nos processos de segmentação. Há uma onda lenta de despolarização presente, e nesse sentido entra a bomba pilórica, ou seja, a contração antral. Há uma onda de contração que se propaga em direção à junção gastroduodenal, com velocidade e amplitude crescentes. Com o aumento da velocidade de propagação, a onda atinge o esfíncter pilórico com o antro em plena contração. E dependendo da contração pilórica, um pouco de quimo pode ser injetado no duodeno antes do completo fechamento do esfíncter. A contração do antro, todavia, com o pilório fechado, provoca retropulsão do quimo. E aí, o padrão de contração, que se denomina sístole do antro, fragmenta as partículas de alimento e mistura o bolo alimentar com as secreções gástricas. Logo, a transferência de quimo para o duodeno ela será ajustada para permitir o processamento digestivo no intestino delgado. Nesse sentido,
O controle de esvaziamento gástrico, ele é duplo. Ele é neural e hormonal. E se dá pela regulação da motilidade gástrica e da constrição do esfíncter pilórico. Nesse sentido, dois hormônios que são da mesma família, no caso a colecistocinina, ou seja, a CCK, e a gastrina, elas aumentam a motilidade gástrica, mas inibem o esvaziamento por ação constritora sobre o esfíncter pilórico. Fatores que interferem no esvaziamento gástrico. Nesse sentido, temos os que estimulam e os que irão inibir, ou seja, irão interferir diretamente no esvaziamento gástrico. No início desse vídeo já havíamos falado de fatores estimuladores endógenos de HCl, e aqui temos dois, acetilcolina e a gastrina, que é produzida pela célula G. Essas duas irão atuar diretamente nas células parietais, também chamadas de oxínticas, no sentido de estimular a secreção de HCl. O volume do alimento, ele também entra no grupo dos estimuladores, ou seja, dos fatores que vão interferir no esvaziamento gástrico. Da mesma forma que a gordura e o reflexo nervoso entérico servirão como componentes de inibição desse processo. Ainda no que se refere às secreções gástricas, temos aqui alguns grupos de secreções. Secreções enzimáticas, que aí podemos citar a renina, por exemplo, com seu papel importantíssimo ainda na fase de criança, quando o seu papel de coagulação do leite favorece a permanência de boa parte desse alimento na cavidade gástrica. Citamos, sobretudo, a importância da pepsina, que é uma enzima proteolítica extremamente importante nesse controle das secreções gástricas, das ações a nível de estômago. Todavia, para que a mesma possa agir, para que a mesma possa se tornar ativa, é necessário que o seu precursor, no caso o pepsinogênio, ele entre em contato com o ácido clorídrico. A partir dessa condição, ocorre uma clivagem do pepsinogênio e aí há a formação da pepsina. Como secreções protetoras, podemos citar o muco nos seus dois tipos, né? O muco secretado pela mucosa estomacal, o secretado pelas células mucosas superficiais das glândulas gástricas, né? Conhecido como muco insolúvel ou visível, mucina, que vai reter bicarbonato. Isso vai estabelecer uma condição mais alcalina do meio. Esse muco, ele forma uma camada gelatinosa sobre a superfície luminal do estômago, participando do que se denomina a barreira mucosa gástrica, que vai proteger de forma mecânica e química a superfície interna do estômago contra a ação do ácido clorídrico. Ok, tudo bem, mas espera aí. Já estamos falando aqui de células principais, células G, células mucosas com suas respectivas secreções. Então, quer dizer que nós temos que saber o tipo de célula, qual a secreção relacionada àquele tipo de célula, a localização. Sim, é muita informação. Tudo bem. Então, vamos aqui agora começar a discutir um pouco essa questão relacionada à localização, ao tipo de secreção e à célula responsável por cada secreção, ok? Vamos lá? Muito bem. Observamos aqui a imagem do estômago com suas partes e as células que estão respectivamente em cada uma dessas partes com as suas secreções. Observem que na região do corpo gástrico nós temos aí as células parietais que irão secretar o fator intrínseco e HCl. Lembrando que o fator intrínseco é uma substância imprescindível porque somente ele tem a capacidade de trabalhar na absorção da vitamina B12. Ainda na mesma região, no corpo, nós observamos a presença das células principais, que irão secretar o pepsinogênio. Todavia, o pepsinogênio, enquanto precursor da pepsina, terá que sofrer a ação do HCl, interagir com o HCl,
para que ocorra a sua clivagem e a formação da pepsina. Na região do antro, observamos aí a presença das células mucosas, que irão produzir o muco, como também das células G, produzindo a gastrina. Lembrando, pessoal, que a gastrina ela é um estimulador endógeno de HCl. Os estímulos nervosos, do nervo vago e dos reflexos entéricos, eles fazem com que essas células G das glândulas gástricas, da região antral, como nós estamos vendo, elas secretem a própria gastrina. E essa gastrina será lançada na corrente sanguínea, transportada para as glândulas oxínticas, onde estimulará as células parietais de maneira muito intensa a secretar o HCl. Ah, ok. Agora eu estou começando a compreender, Alexandre, todo esse processo. Mas vamos ver isso com mais detalhes? Vamos lá? Vejamos. Ainda sobre o estudo das secreções gástricas, nós observamos aí no quadro a presença de uma glândula gástrica de células que estão presentes. Observem, por exemplo, já falamos das células parietais, células estas responsáveis pela secreção do ácido clorídrico, como também do fator intrínseco. Substâncias essas que têm o estímulo para a secreção a partir da ação da acetilcolina, da gastrina e da histamina, como já falado anteriormente, são estimuladores endógenos, ok? Observem também as células principais que irão secretar a pepsina, na verdade o pepsinogênio, que depois será convertido em pepsina, e a lipase gástrica. Lipase gástrica que tem a função de digerir gorduras no trato gástrico. Observem também a presença das células D, produtoras ou secretoras de somatostatina, cuja função é a inibição da secreção do ácido gástrico. Então veja bem, da forma que a gastrina ela estimula a secreção do HCl, gastrina, como já vimos, produzida pelas células G, a somatostatina, produzida pelas células D, elas terão a função totalmente contrária à ação da gastrina, ou seja, a somatostatina ela tem o papel de inibir a secreção do ácido gástrico. E como já havíamos falado também, as células mucosas do colo que irão produzir muco e bicarbonato, substâncias essas que serão, ou melhor, que terão uma ação protetora. Irão formar, no caso do muco, irá formar uma barreira física entre o lume e o epitélio, e o bicarbonato vai promover um tamponamento do ácido gástrico para evitar danos maiores ao epitélio gástrico. No caso, um epitélio colunar simples. E para finalizarmos, vamos observar aqui agora os tipos de glândulas presentes na mucosa gástrica. Glândula gástrica ou oxíntica e glândula pilórica. Lembrando que a glândula gástrica ou oxíntica, ela apresentará células responsáveis pela secreção do pepsinogênio, HCl, fator intrínseco e muco, como nós vimos no slide anterior. Já a glândula pilórica, ela é responsável pela produção de muco, bicarbonato e gastrina. E aqui a imagem da glândula pilórica, com as suas respectivas células. Células G, secretoras de gastrina, e as células mucosas do colo, produzindo muco e bicarbonato. Muito bem, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por sua atenção. E lembrando que no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre os mecanismos de regulação das secreções gástricas, ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.